Seja bem-vindo ao canal Fotografe Mais. Espaço positivo, negativo, zona morta, palavras estranhas às vezes para alguns que estão começando em fotografia. A fotografia tem positivo, negativo, coisa estranha, não? Mas tem. E é super importante que você domine essa técnica para que você realmente tenha fotos que impactem, que faça com que o observador faça o famoso efeito que eu já falei em outros vídeos aqui. Então, se você está curioso em saber o que é positivo, negativo em fotografia e quer melhorar as suas fotos, fique aqui com a gente que eu vou explicar para você exatamente o que é isso. Os japoneses têm um conceito enraizado na cultura deles, que é o chamado Ma, M-A, Ma, que a tradução, se você procurar aí em língua japonesa, vai ser vazio, espaço entre uma coisa e outra, um gap, mas que isso, na cultura japonesa, tem uma força absurda. Eles têm o Ma em tudo, arquitetura, dança, música, quadros, pintura, teatro. O que seria isso? É o espaço vazio, é o espaço negativo, é o espaço e o tempo vazio. Espaço e tempo. O que é o tempo? Por exemplo, você tem lá o kabuki, o teatro deles, né? Então, se vocês já assistiram, eles falam e ficam quietos. Nós, ocidentais, achamos que o cara esqueceu a fala, porque ele fica tanto tempo quieto que você fala, nossa, ele esqueceu o que ia falar. Mas não é. Esse espaço faz parte, esse tempo mudo da fala do artista faz parte para valorizar o texto. Mesma coisa na arquitetura, os espaços vazios, na pintura. Então, esse conceito de espaço vazio é inerente aos orientais, praticamente. Já nós, ocidentais, não temos esse conceito enraizado. Então, por isso que você, fotógrafo, tem que pesquisar muito sobre isso. Por quê? Porque o espaço negativo, que seria o Ma, o espaço negativo da foto, é muito importante. E ele é o quê? O que é o espaço vazio? É o nada. E como que você vai explicar o nada? Você tem que entender no teu espírito o que é o espaço negativo. Se você entrar na internet e procurar pelos estudiosos aí de fotografia, cada um vai ter uma explicação, cada um vai ter um dizer, que é isso, que é aquilo. Eu tenho o meu, então vocês vão escutar o meu e, se não concordarem, desenvolvam o seu, que eu acho que isso que é o negócio. É como religião, você tem que acreditar naquilo, você tem que acreditar, não o vizinho do teu lado. Espaço negativo é a mesma coisa. Por isso que o japonês não consegue explicar exatamente o que é o Ma. Ele não consegue. Se você perguntar, ele, é o espaço, mas não consegue, porque está na mente dele, está no corpo dele. E a mesma coisa é o fotógrafo, ocidental principalmente. Ele tem que enraizar esse conceito do negativo, do vazio. Então vamos lá. Espaço positivo. Espaço positivo é fácil de entender para nós ocidentais, que é o motivo principal. Você olha para uma foto, tem uma pessoa, aquele é o espaço positivo, certo? Espaço positivo é o motivo principal da foto. E o espaço negativo, esse já é mais difícil. É o que está ao redor da pessoa? Não necessariamente, mas é o que está ao redor da pessoa que não conflita com a pessoa, que tem uma sensação realmente de vazio, que traga uma sensação ou de que aquela pessoa está solitária, ou de que aquela pessoa está alegre, ou de que aquela pessoa está andando para aquela área ali, ou está andando para aquela outra área ali. Então, o espaço vazio, ele não tem nada, mas ele transmite uma sensação. Tá vendo? É difícil de explicar, né? Eu vou mostrar umas fotos aqui. É lógico que eu tenho fotos de natureza, tá, gente? Minhas fotos vão ser de natureza e vai ser fácil de vocês entenderem. Na foto de pessoas é um pouco mais difícil, mas vocês também é só transcrever do que eu vou falar para fotos de pessoas, para fotos de objetos, para fotos de arquitetura. O espaço vazio, aquele espaço que não conflita aqui com o positivo e que traga uma plenitude, uma grandiosidade na cena. Então esse é o espaço negativo. O espaço positivo acho que é fácil de entender. Esse é o espaço negativo. Então vamos ver algumas fotos aqui, a maioria de natureza, ou quase todas,
mas eu acho que vocês vão entender bem o conceito. Aqui nós temos um exemplo clássico de espaço positivo e negativo. Onde está o espaço positivo aqui? Muito simples. Aqui, esse é o espaço positivo, certo? E o espaço negativo, evidentemente, é tudo como eu falei, é o vazio. Vocês estão entendendo aí o que eu quero dizer quando eu falo que o espaço vazio, embora ele seja vazio, não tenha nada, você não tem nada aqui, mas ele transmite uma sensação aqui de amplitude, de mistério que tem por trás nessa neblina. Esse cara aqui vai pescar um peixe. Então, o espaço negativo tem essa função, complementar o sentimento da foto. Então, neste caso aqui, é bem claro que o espaço positivo é este daqui, o motivo principal, o pescador, e aqui o espaço negativo. Vocês estão vendo? É o nada. Não tem nada aqui, mas que transmite essa sensação. Outra foto, vamos ver outra aqui. Mesma coisa aqui, muito fácil também. O espaço positivo, certo? Aqui, esse é o espaço positivo. E aqui em toda a volta, o espaço negativo. Uma coisa interessante é que o espaço negativo, para transmitir essa sensação, observem que existe um espaço entre aqui a visão do pássaro e a frente dele. Sempre deixe um espaço aqui. Esse espaço à frente da visada do animal, da pessoa, não importa. Por que isso? Porque vamos pegar um caso aqui, por exemplo, este daqui. Observe, mesma coisa, espaço positivo, espaço negativo. Sensação, esse pássaro vai voar para cá, vai voar para algum lugar, vai ir alimentar os seus filhotes com essa larva aqui que está no bico dele. Então esse é o espaço negativo transmitindo algo, embora não exista nada aqui. Mas observem que aqui está a visão do pássaro, o bico e esse espaço para frente. E se eu fizer assim, observem que perde um pouco da mensagem, da grandiosidade, vocês estão vendo? Ele fica encaixotado, que eu falo. Então tome muito cuidado com isso, sempre deixando um espaço negativo avantajado à frente da onde o animal, a pessoa, seja o que for, o teu motivo principal, se ele estiver olhando, focando em alguma coisa, deixe o espaço para ele respirar aqui na frente, certo? Porque senão não funciona. Observe que isso funciona para tudo. Você tem essa foto, vocês viram que ela está no centro, mas o que é o mais adequado aqui? Que ela fique, observe, primeiro eu vou mostrar ela de uma forma errada, eu considero errada, porque a visada do animal está para cá, mesmo ele estando virado para lá, ele está olhando para cá, então eu considero este tipo de enquadramento aqui do espaço negativo. E você tem vários exemplos de espaço negativo. Aqui é evidente também o espaço negativo. Por exemplo, nessa foto o espaço negativo não é tão evidente, concordam? Eu considero espaço negativo, o que seria o positivo aqui? A carroça aqui, certo? Essa carroça aqui. E tudo que cerca ela seria o espaço negativo. Aí há controvérsias, aí começa, não, mas aí existe a grama, existe... Mas eu considero ela o espaço positivo e aqui o negativo. Aí vai da definição de cada um, do entendimento de cada um. Aqui é a mesma coisa, o espaço negativo ajudando a dar a sensação aqui, aliás, esse espaço negativo é que torna essa foto muito interessante, por causa dessas ondas, dessa difração que houve aqui. Outra foto bem clássica de espaço negativo. Várias fotos, por exemplo, essa daqui é o caso do espaço negativo e positivo. Observe, eu vou fazer um corte em que o pássaro fica encaixotado, em que fica preso aqui, né? Não tem campo para ele voar, ele vai bater no muro aqui. Então, se você fizer o corte assim,
Aí fica bem mais interessante a leitura da foto. E zona morta? Zona morta, o nome já diz tudo. É a área da foto que não tem mensagem nenhuma, só atrapalha, tá ali só atrapalhando. Então aí você faz um crop, corta, você tira essa área morta da foto e assim você valoriza a tua foto. O grande segredo de todo fotógrafo quando tira a foto, é imaginar ou fazer o observador ler a foto, caminhar pela foto do jeito que ele planejou. Então você tem que entender muito de o que chama a atenção, como um observador lê uma foto. O que chama a atenção? Existem regras para isso, é só você estudar. Existem lá os pontos de contraste, a área clara, a área escura, as diferenças de cores, complementar, suplementar. Pela diferença de cor, ele pode chamar a atenção, pelo posicionamento, seguindo as regras de enquadramento ali, de composição, dos terços. Então o grande segredo do fotógrafo é fazer o observador ler a foto, que é uma historinha que está ali estática, parada, mas fazer com que o observador leia a foto e entenda a tua mensagem, fotógrafo. Então, esse é o grande segredo. E a zona morta, no caso, ela só atrapalha essa leitura. Então, quando você olha, você tirou a foto e vê que tem um elemento ali distrativo, que não tem, acrescenta nada, pelo contrário, diminui a tua foto, coloque um crop ali, um corte ali, e pronto, tire a zona morta fora. Essa é fácil de entender, diferente. O conceito mais difícil é o negativo, conceito do espaço negativo. Mas essa daqui é fácil de entender. Zona morta é aquela área da foto em que não apresenta nada, não acrescenta nada, pelo contrário, às vezes até desvirtua a tua foto. Então, aí mete um crop. Vamos ver também aqui uns casos aqui de fotografia, principalmente de natureza, evidentemente. Esta é a primeira que nós vamos ver, que tem aqui uma zona morta, é uma foto de um nascer de sol lá em Tavares, na Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. Você tem aqui essa área que eu considero uma área morta, que não está acrescentando nada à foto, pelo contrário, eu acho que está distraindo a atenção. Então eu fiz um crop e obtive esse resultado. Eu acho que é uma foto bem mais chamativa, ilustrativa, mantém a mensagem do que esta daqui, que está desviando a tua atenção, você acaba prestando atenção aqui na frente, não é meu interesse é essa área, esse aqui é o positivo da foto, né? E aqui o negativo, aqui é uma região negativa também, falando de positivo e negativo, então positivo seria essa contorno e o sol aqui, todo esse plano aqui seria o positivo e esse daqui seria o negativo. E aquela área de zona morta que estava me causando certo, não estava legal, estava causando distração. Então isto aqui é a zona morta, certo? Então aqui você tem todos os elementos, tem o positivo aqui, certo? O Sol faz parte desse plano aqui, positivo. O negativo é tudo isso daqui, tudo que cerca, tanto o céu quanto a água. Os dois são elementos negativos nessa foto. Deixa eu ver outra aqui. Você tem essa daqui, esta foto daqui. Ela aparentemente está ok, essa foto, mas eu acho que tem... Porque às vezes um crop precisa ser radical para você transmitir o que você quer. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que tem muita área aqui, muita área, servindo de distração até. Então o que eu faço? Eu faço uma foto nesse sentido mais horizontal e você tem... Observem como é diferente a leitura desta foto para esta foto. Isto não é um simples crop, eu analisei uma área morta, que era essa daqui, e com esse crop eliminei aquela área morta e fiz o observador ver aquilo que eu quero que ele veja e da forma que eu quero que ele veja. Que é, vai caminhar por aqui, observe que aqui o olhinho do pássaro chama bastante atenção. Então essa é a ideia da zona morta. Você tem, por exemplo, essa foto daqui,
está bonita, também é um nascer de sol também lá em Tavares, mas eu acho que pode ser melhorada. Essa zona aqui, essa área de baixo, eu acho que não está acrescentando nada à foto. Então o que eu faço? Eu recorto ela, continua aqui, vocês estão vendo, mais discreta, dando mais ênfase aos pássaros. Então eu considero que isso aqui é uma zona morta, eu corto ela e dou ênfase aos pássaros. E melhoro mais ainda em que sentido? Pelo meu estilo fotográfico. Se lembra que eu falei do espaço negativo? Observe o espaço negativo aqui, é tudo isso, tá, gente? Tudo isso aqui é o espaço negativo. O espaço positivo são os passarinhos aqui, tá? É o motivo principal. E o que eu falei? Que sempre deixar uma visada maior à frente. Uma visada aqui maior à frente. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu recortei aqui atrás o que dá a sensação de uma visada maior à frente. Observe que às vezes simplesmente você mudando, eu dei um crop na realidade aqui atrás, só isso. E aí deu essa sensação de espaço à frente, porque todos estão na mesma direção olhando para a frente. É isso, gente. O mais complexo aqui desse vídeo é o espaço negativo. Esse você tem que estudar, tem que entender. É bom que você pesquise, porque cada autor tem uma definição. Tá? Eu tenho a minha, outro tem outra, porque é um conceito difícil, é que nem eu falei. O japonês, embora isso esteja no dia a dia dele, de todo e qualquer japonês, criancinha, adulto, ele não consegue explicar em palavras. É o conceito do vazio, do espaço vazio. Como que você tem um conceito disso? É difícil, né? É difícil de explicar. Então você tem que desenvolver esse conceito, tem que sentir esse conceito. Então tem que pesquisar bastante e aí que eu falo, pesquisa aqui, pesquisa, depois vai lá para fora e manda ver o dedo e vai analisando esse espaço vazio aí. Tá? O espaço positivo é simples, é o objeto principal. E a zona morta da foto também é extremamente simples, é aquela zona que você corta, que não vai afetar em nada, pelo contrário, vai melhorar a tua fotografia. Então é isso, seguindo entendendo essas três regras básicas, esses três conceitos básicos de fotografia, com certeza a tua fotografia vai melhorando e você vai fazendo fotos melhores, vai fazendo com que o observador veja a tua foto e entenda a sua mensagem e tenha sensações de grandiosidade, de solidão, de alegria, de tristeza, tudo em função de você, fotógrafo, saber dominar essas regras simples de espaço positivo, negativo, zona morta e outras mais de enquadramento. Então, composição é a alma de toda a fotografia, ok? Este aqui é o canal Fotografe Mais, meu nome é José Marques e eu sou fotógrafo de natureza. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, é de graça, deixe seu like, vai ajudar a difundir mais o canal. E se não for ainda inscrito no canal, aperte aí, se inscreva, aperte o sininho para receber nossos vídeos, que toda semana eu vou estar lançando vídeo e tentando ajudar você a melhorar a sua fotografia.